Atos 16, do 6 ao 10, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém. Ó Deus bendito, santo é o teu santo nome, santo é o teu nome, ó Deus, e nós te glorificamos essa manhã mais uma vez por essa oportunidade maravilhosa de cultuarmos a Ti como povo da aliança e agora ouvirmos a Tua palavra sendo pregada. Obrigado, Senhor, por isso. É a Tua bondade, é a Tua misericórdia se renovando a cada manhã e especialmente no Teu santo dia. Ó Deus, nós temos muitas as razões para Te agradecer, e dentre elas é de termos sido alcançados por este Evangelho, pelo Evangelho de Cristo, que um dia entrou em nossos corações, nos transformou, nos regenerou, nos trouxe para o Senhor, e aqui estamos, rendidos aos Teus pés. Nós oramos nesse momento, ó Deus, para que, da mesma forma como nós fomos alcançados, aqueles que pertencem a Ti, mas ainda não tiveram a oportunidade de ouvir o Teu Evangelho, que ocorra cada vez mais a propagação do Teu Santo Evangelho, que em todos os lugares da terra, onde há algum eleito Teu, o Teu Evangelho chegue lá, e esses eleitos venham a ser convertidos. Oramos, ó Deus, pela conversão, sim, dos eleitos entre os judeus. Oramos, ó Senhor, pela plenitude dos gentios. Oramos, Senhor, pela queda do anticristo. Oramos, ó Deus, para que o Teu reino, para que ele venha. Assim oramos, ó Deus, e confiamos que soberanamente, desde o início da história, tem sido assim, e o Senhor Deus continuará fazendo até a sua consumação, soberanamente guiando tudo, inclusive as missões. Oramos e descansamos em Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. No ano passado, o meu último ano do seminário, mais precisamente no último semestre do seminário, eu precisei fazer a leitura de um livro bastante conhecido na área de missões, um livro chamado Alegrem-se os Povos, Todos os Povos, a supremacia de Deus nas missões. É um livro cuja autoria é do John Piper. E nesse livro, dentre tantas coisas importantes que ele fala, que ele aborda sobre missões, eu quero destacar aqui nesse início uma fala dele a respeito da esperança puritana com relação às missões. Escute o que John Piper fala sobre isso, sobre a esperança puritana acerca da soberania de Deus nas missões. Ele diz: a confiança na soberania de Deus e o triunfo de sua causa é essencial nas orações do povo de Deus e na missão da igreja. Ela tem provado ser uma força poderosa na história das missões. O primeiro esforço missionário dos protestantes na Inglaterra eclodiu do solo da esperança puritana. Os puritanos foram aqueles pastores e mestres da Inglaterra. E posteriormente, na Nova Inglaterra, entre os anos de 1500 e 1660, que queriam purificar a igreja da Inglaterra e levá-la ao alinhamento teológico e prático com os ensinamentos da Reforma. Eles tiveram uma visão da soberania de Deus que produziu uma esperança intrépida em sua vitória sobre todo o mundo. Foram profundamente impulsionados por uma paixão pela vinda do reino de Deus sobre todas as nações. Seus corações realmente creram na verdade das promessas de que a causa de Cristo triunfaria. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, 14.
todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Salmo 86, verso 9. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. Eu te darei as nações por herança. Salmo 2, verso 8. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias da terra. Salmo 22, verso 27. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Salmo 66, verso 4. E também Gênesis 49, 10, que diz: a ele obedecerão os povos. Piper continua e ele diz assim: essa tremenda confiança de que Cristo um dia conquistaria corações em cada nação e seria glorificado por todas as pessoas da terra, fez nascer o primeiro esforço missionário no mundo de língua inglesa, e aconteceu 150 anos antes do movimento missionário moderno se iniciar com William Carey, em 1793. Entre 1627 e 1640, 15 mil pessoas emigraram da Inglaterra para a América. A maioria, pessoas que eram puritanas, levando sua grande confiança no reino universal de Cristo. De fato, o brasão dos colonizadores da Baía de Massachusetts tinha sobre ele um índio norte-americano, com estas palavras saindo de sua boca: passa a Macedônia e ajuda-nos. Extraídas de Atos 16, versículo 9. O que isso mostra é que, em geral, os puritanos viram sua imigração para a América como parte na estratégia missionária de Deus para estender seu reino entre as nações. Em outras palavras, a principal motivação dos puritanos de fazerem missões era uma confiança resoluta na soberania de Deus. Eles sabiam, eles criam piamente que Deus governa todas as coisas. A história está em suas mãos. Nada acontece fora do propósito, do decreto eterno do Senhor Deus. Inclusive, o avanço missionário às nações, isso também está sendo conduzido, guiado pelo próprio Yahvé. Era isso que motivava aqueles homens, aquelas famílias a trabalharem, a se empenharem em missões. Sim, meus irmãos, eles criam que Deus é soberano sobre as missões. E é justamente sobre isso nessa manhã que nós ouviremos. Nessa perícope, do capítulo 16, versículo 6 ao versículo 10, nós veremos que Deus é soberano sobre as missões. E, diferentemente do que eu costumo fazer, de apontar logo os pontos no início, eu quero só adiantar para vocês que nós destacaremos algumas verdades desse texto, que evidenciam essa verdade que norteia o texto. Em outras palavras, Deus é soberano sobre as missões, e nós veremos algumas verdades no texto, que evidenciam essa proposição maior. Primeiro vamos atentar ao contexto da passagem. Atos capítulo 16, no seu início, dos versículos 1 até o versículo 5, nós temos a narrativa de Lucas quanto às consequências do concílio ocorrido e relatado lá no capítulo 15. Você deve lembrar disso. No capítulo 15 de Atos, houve um concílio, o primeiro grande concílio da igreja na Nova Aliança. E esse concílio, que teve que tratar especialmente daquele embate por causa do falso ensino dos judaizantes, que falavam sobre uma guarda de aspectos da lei como obrigatória para a salvação, aquele concílio foi importantíssimo para poder refutar esse falso ensino e estabelecer ali as balizas, o ensino ortodoxo, correto a respeito do assunto, mostrando que a salvação ela não se dá por uma obediência a qualquer preceito da lei, mas sim pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. As decisões tomadas ali no concílio de Atos capítulo 15, elas foram colocadas para os apóstolos, para os que compunham ali o concílio, e ficaram encarregados, alguns desses homens, para levar as decisões às demais igrejas. Sim, porque nenhum concílio se reúne para simplesmente decidir, concílio que eu falo a nível de presbitério, a nível de sínodo, para decidir questões sobre uma igreja apenas.
mas deliberações que envolvam todo um conjunto de igrejas federadas. É justamente o que acontece no início do capítulo 16. Esses versículos que nós não lemos aqui, mas para situar os irmãos, versículo 1 ao versículo 5, nós temos eles entregando, partindo para as igrejas para entregar as resoluções que tinham sido ali tomadas no concílio de Jerusalém. Quando chegamos ao versículo 6, que é o texto da nossa exposição dessa manhã, nós temos o marco do início da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. A sua primeira viagem missionária acontece lá no capítulo 13, é narrada no capítulo 13 de Atos, e agora estamos diante do início da sua segunda viagem missionária. É justamente aqui que nós nos encontramos. Está havendo um movimento de uma comissão de missionários para proclamarem a palavra de Deus até os confins da terra, cumprindo justamente aquilo que Cristo já havia falado nos evangelhos, que repetiu em Atos capítulo 1, e que é a estrutura do livro de Atos. A saber que a palavra sairia de Jerusalém, percorreria Judéia e Samaria e invadiria até os confins da terra. Os apóstolos estão aqui com essa mesma, e outros aqui, não só apóstolos, mas também outros pregadores da palavra, estão aqui comissionados por Deus para, nessa confiança de que Deus é soberano sobre as missões, partindo para cumprir a sua vontade. E a primeira verdade que nós destacamos no texto, com relação a essa verdade principal, de que Deus é soberano sobre as missões, é o seguinte aspecto: toda comissão missionária deve ser enviada por Deus. Toda comissão missionária deve ser enviada por Deus. Isso implica em autorização e capacitação dessa comissão. Toda comissão que parte para fazer missões de ministros, ela é autorizada por Deus e ela é capacitada por Deus. E nisso nós temos a prova da soberania de Deus sobre as missões. No fato de Ele levantar homens específicos para cumprirem esse propósito. Meus irmãos, esse ensino não é novo, mas já nós o vemos no Antigo Testamento. Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5, nós temos o profeta afirmando que ele foi constituído profeta às nações. E não apenas Jeremias, os profetas da antiga aliança, eles não apenas anunciavam a palavra de Deus para Israel, mas se você observar, há várias profecias em Isaías, em Jeremias e outros profetas que incluem as demais nações da terra. Os profetas, levantados por Deus na antiga aliança, eles também falavam às demais nações, ainda que eles não saíssem para fazer essas missões presencialmente. A não ser a exceção que foi o profeta missionário Jonas. Este Deus não apenas levantou para proclamar a sua palavra de Israel para uma nação estrangeira, mas o conduziu como missionário até Nínive, como nós bem conhecemos a história. E ali ele, como esse profeta missionário, proclamou a palavra de Deus, houve arrependimento, houve conversão e Deus foi glorificado. Quando a gente passa para o Novo Testamento, nós vemos o próprio Cristo falando acerca disso também. Perceba, vá lá para Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 9, confirme isso na leitura da palavra de Deus, Mateus capítulo 9, texto já pregado aqui nesse púlpito, versículos 37 e 38, primeiramente. Mateus 9, 37 e 38 diz assim: E então se dirigiu a seus discípulos: A seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O Senhor fala da necessidade de trabalhadores no campo, e Ele ensina: olha, vocês têm que orar para que Deus venha enviar esses trabalhadores. Agora veja o capítulo 10, o seu início. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Versículo 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. O que nós temos no início do capítulo 10 é
o Senhor da seara enviando os seus trabalhadores. Percebe? Ele orienta para que venha orar a Deus para que eles venham a ser enviados, e ele, que é Deus, envia os trabalhadores para a sua seara. Ele está dando autoridade e capacidade para eles proclamarem a palavra de Deus. Mas isso também continua lá em Mateus capítulo 28. Veja lá, Mateus 28. Olha o padrão, veja o padrão. Mateus 28, a partir do versículo 16. E aí você entende o contexto da famosa a expressão, né, que normalmente as pessoas gostam de utilizar com relação ao id de Jesus. Veja, Mateus, a partir do versículo 16, 28, 16, diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então está falando de quem aqui? O contexto dos discípulos, dos apóstolos. Aí vem a ordem de Jesus. Mateus, a partir do versículo 18, Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A ordem de Cristo aqui é para os seus ministros. Eles são os comissionados por Deus para executarem a obra do Senhor Deus na linha de frente. O padrão, meus irmãos, se repete também no livro de Atos. Se você já leu o livro de Atos, nós temos lido lá em nosso culto doméstico e visto isso mais uma vez, como Deus mostra esse padrão durante todo o livro de Atos. Desde o seu início, você verá Pedro, João, Estevão, Filipe. Na primeira parte do livro de Atos, até o capítulo 12, são os nomes que se destacam. E quem são eles? Eles têm o que em comum? Todos eles são oficiais da igreja. Todos eles são separados por Deus, autorizados pelo Senhor e capacitados para cumprir as missões. Não é qualquer um que está fazendo isso. Eu sei que talvez você pense assim, mas espera aí, Alex, eu leio durante o livro, na minha leitura de Atos, e eu vejo, em dado momento, ali no capítulo 8, que os crentes também testemunhavam da fé, testemunhavam de Cristo, do Evangelho. É claro que isso não é anulado pela argumentação que eu estou aqui esboçando, irmãos. Todo crente, individualmente, seja um oficial da igreja ou não, tem por obrigação dar testemunho do Evangelho, dar testemunho de Cristo. O que eu estou falando é de algo específico. Estou falando da proclamação pública, do anúncio público da palavra de Deus, e sendo mais específico ainda com relação a uma área, a área das missões. Na segunda parte do livro de Atos, lá a partir do capítulo 13 em diante, nós vemos também o padrão ocorrendo. Veja, lá no capítulo 13, volte um pouquinho, capítulo 13 de Atos, seu início ali, do versículo 1 ao versículo 3. Olha o que diz Atos 13, do 1 ao 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Isso daqui é o início da primeira viagem missionária no contexto da nova aliança. O evangelho já tinha chegado aos gentios através de Pedro na casa de Cornélio e para os seus ali, mas agora haverá uma expansão, uma progressão nessa atividade missionária. Eles vão aos confins da terra, como eu já mencionei. E quem é que está indo? É alguém que diz assim: deu na minha telha, na minha cabeça, eu quero ir. Não é assim. É dentro do contexto da igreja local, o Espírito Santo guia a liderança e observa aqueles que são vocacionados, e esses vocacionados são separados por Deus e, uma vez autorizados e capacitados, são enviados. É assim que acontece. Então, quando nós chegamos aqui no versículo 6, essa segunda viagem missionária, que Paulo também está presente nela, não está acontecendo a revelia. Está acontecendo com a autorização de Deus através da igreja, a chancela.
É assim que acontece, irmãos. Portanto, as missões são realizadas por ministros ordenados ou vocacionados no caminho para o ministério. Além disso, perceba também o padrão. Os ministros são enviados pela igreja, não por algum tipo de entidade para-eclesiástica, mas é a igreja quem envia. Sendo assim, ninguém tem permissão para envolver-se na obra missionária, nesse sentido, de encabeçar, de ir, de pregar a palavra publicamente, sem ter sido autorizado e capacitado por Deus. Talvez você replique dizendo: eu conheço igrejas que foram plantadas por leigos. Ou eu sei de muitos trabalhos que iniciaram com parcerias para-eclesiásticas. E esses trabalhos foram e têm sido tão grandemente abençoados, irmão Alex. Qual é o problema nisso? Grave isso. Os possíveis bons frutos dessa obra não se devem a isso, mas apesar disso. Frequentemente o Senhor usa até mesmo os meios ruins para cumprir a sua vontade. Você quer um exemplo disso? Às vezes acontece de uma criança ser gerada fora do contexto conjugal, de uma relação conjugal. Um homem e uma mulher que não são casados, mantêm uma intimidade e geram um filho. Este filho, uma vez quando nasce e depois convertido, seja no ventre ou depois, durante a sua vida, passa a ser uma bênção de Deus, um homem de Deus, servindo ao Senhor. Aí eu pergunto a você, isso já aconteceu na história inúmeras vezes, eu pergunto a você, iremos legitimizar isso como padrão? Daremos isso como argumento para dizer, porque tem um fruto bom, porque tem esse daqui que deu certo, porque tem isso e aquilo outro, então agora nós iremos acabar com o casamento? É claro que não. É claro que não, meus irmãos. Isso é uma exceção e é a graça de Deus superabundando e convertendo os seus eleitos. Além disso, irmãos, além de eu salientar aqui a importância de que o ministério da palavra, o ministério público, que inclui também as missões, quando Deus chama alguns pastores para serem missionários. Lembrando que missionário não é um ofício separado do ministério pastoral. Eu já ensinei isso daqui, acho que no contexto de escola bíblica, logo no início de 2018, os que estavam aqui devem lembrar. Missionário não é um ofício separado do ofício pastoral. Os missionários, biblicamente falando, são os ministros da palavra e dos sacramentos que estão em alguma missão específica, pregando em alguma região. Pois bem, da mesma forma que nós temos visto pessoas exercendo esse ministério de uma maneira não bíblica, sem autorização, seja plantando igreja ou pregando publicamente sem autorização, nós temos visto em nossos dias um outro tipo de comportamento também muito comum, e talvez você não tenha ainda se atentado para o perigo disso, inclusive que isso está atrelado com relação ao que eu estou falando aqui. Deixa eu ser mais claro com você. A Bíblia deixa muito claro que apenas aqueles que Deus vocacionou para a sua palavra devem proclamá-la publicamente. Deve se envolver com esse ensino público. E isso não se refere apenas ao contexto de culto, irmãos. Há pessoas que acham que a internet é terra sem lei. Você conhece gente assim? Que posta todo tipo de coisa na internet, há gente que, ímpios, é muito comum entre eles, é claro, a postarem absurdos na internet, achando que nunca vai dar nenhum problema. É terra sem lei. E aí, pegando esse gancho para poder falar isso, há pessoas que acham que, porque a internet deu voz, você tem autorização para ensinar em redes sociais, sem ser um oficial ou alguém separado por Deus para isso. A Bíblia não autoriza esse tipo de coisa, de maneira nenhuma. E aqui, vamos lá, há uma linha tênue. Porque você pode contra-argumentar dizendo o seguinte, não, mas peraí, eu não posso testemunhar de Cristo nas minhas redes sociais? Eu não posso divulgar boa teologia nas minhas redes sociais? O que é isso? É claro que você pode e deve. Mas há uma grande diferença entre você testemunhar de Cristo nas suas redes sociais, você divulgar boa literatura reformada, postar versículos bíblicos, enfim,
dar o testemunho de um cristão, e, por outro lado, você se apresentar, ainda que não fale com essas palavras, mas no seu comportamento se apresentar como uma autoridade teológica para falar. Se o teu conselho não reconheceu isso em você ainda, se você não passou, no caso dos homens, é claro, por um presbitério ainda que reconhece a tua vocação, quem é você para ensinar publicamente? A internet, ela lhe dá essa visibilidade para você poder ensinar publicamente. Você não tem autoridade para isso. Se você não foi reconhecido por sua igreja local, pelo conselho da igreja local e posteriormente por um presbitério. Não tem. E aí nós temos visto mais, o tipo de coisas mais horrendas possíveis. Como, por exemplo, alguns que se envolvem em debates em redes sociais. Irmãos, isso é triste. Moleques. Muitos não casados, não têm filhos, não têm tempo de fé, não andam com Deus há um bom tempo, não têm nenhuma experiência, e porque leu meia dúzia de artigos, porque leu um livro ou outro, acha que pode falar de teologia na internet como uma autoridade. Cale-se. Você não pode fazer isso, não dessa forma, não dessa maneira. Não há aqui de maneira nenhuma uma fala contrária a testemunhar do Evangelho de Cristo. Estou falando e repito isso para não ficar nenhuma dúvida. Quanto a se apresentar como uma autoridade, como um pregador, como um presbítero, sem ter sido ainda reconhecido pela igreja local. É no chão da igreja local que você será reconhecido, se Deus lhe chamou como vocacionado. E uma vez reconhecido, o próprio Deus abre as portas. E você terá todas as oportunidades para poder falar da sua palavra com sabedoria. Meus irmãos, as missões e o ofício, ou melhor, a pregação da palavra de Deus publicamente, deve ser autorizada e também no contexto de capacitação dado por Deus. Senão, você faz a revelia, sem considerar a soberania de Deus sobre aquilo, sem consultar a Deus antes. É da vontade de Deus que eu faça isso? E aí nós temos visto, como eu falei, todo tipo de aberração. Você acha que, como é que surgiu um canal como Dois de Teologia? Surgiu de um rapaz que achava que poderia fazer teologia como leigo. Ele começou a ensinar teologia ainda não ordenado. Não era pastor ainda. E começou a falar, a gravar ali, e começar a fazer seus vídeos e divulgar teologia. E onde foi parar? O que tem acontecido? O que já aconteceu nesse tempo todinho? Nós devemos submissão primariamente aos nossos oficiais da nossa igreja. E uma vez autorizados e capacitados, chegando no momento certo, teremos oportunidade dada por Deus, aqueles que Deus vocacionou para assim fazer. Mas não somente nós vemos aqui a soberania de Deus com relação à autorização e capacitação dos ministros, aqueles que vão proclamar a palavra, e mais ainda especificamente no contexto de missões, como também uma outra característica, uma outra verdade aqui desse texto, que demonstra a soberania do Senhor sobre as missões, é que a Santíssima Trindade é ela quem conduz a obra missionária. Se não, vejamos, no versículo 6, há uma menção aí ao fato de eles terem sido impedidos de pregar a palavra pelo Espírito Santo. Uma menção clara à terceira pessoa da Trindade. Depois, no versículo 7, há uma menção ao Espírito de Jesus que não permitiu, uma segunda proibição que ocorreu, que nós iremos falar sobre isso mais à frente. Então, uma menção agora à segunda pessoa da Trindade. E no versículo 10, nós temos agora a expressão, a palavra aqui, Deus. Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. No caso aqui, a autorização para proclamar o Evangelho lá na Macedônia. Portanto, Lucas está aqui descrevendo para nós que na obra missionária há uma ação direta da Santíssima Trindade. Ele é quem, o Deus Trino é quem conduz a obra. E diferentemente do que afirmam os hereges, a doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica, vista desde o Antigo Testamento e claramente também revelada no Novo Testamento. Esse é mais um texto que evidencia isso, de tantos, mostrando a ação aqui do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Meus irmãos, a Santíssima Trindade, ela está envolvida na criação. A criação é uma obra do Deus Trino. A Santíssima Trindade também está envolvida na obra da salvação. Lembra lá de Efésios capítulo 1?
O Pai é aquele quem elege e predestina, o Filho é aquele quem executa, morrendo pelos seus eleitos, pelo povo da aliança, e o Espírito Santo é quem aplica a salvação. Efésios 1, do versículo 4 até o versículo 14. Deus, as três pessoas, trabalhando na salvação do pecador. A própria adoração a Deus. O culto solene que nós prestamos aqui, e também as orações que fazemos em casa, os cultos domésticos, tudo é dado, é prestado ao Deus Trino. O nosso culto é trinitariano. Da mesma forma são as missões. As missões são governadas, são conduzidas pela Santíssima Trindade. Você possui essa percepção? Digo, você enxerga o mundo com uma cosmovisão trinitariana? Você enxerga dessa forma? Você tem que ter cuidado com isso, porque há muitas pessoas em nosso meio que acabam tendo uma visão equivocada da doutrina da Trindade. E quando vão expressar o seu entendimento, o seu credo sobre a doutrina da Trindade, acabam destoando o que a palavra de Deus diz e o que os credos históricos afirmam, confessam. Como é que você enxerga a sua cosmovisão de mundo? É a partir de um Deus trino? Se é, como é que isso impacta o seu evangelismo? As orações que você faz? O culto que você presta? Como isso impacta a sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus? Precisamos descansar, meus irmãos, além disso tudo, no fato de que o Deus Trino está trabalhando nas missões. Cada pessoa da Trindade está envolvida na obra missionária, garantindo o seu sucesso. Que conforto nós temos como Igreja de Cristo. Mas em terceiro lugar, nós também vemos esse texto aqui, a soberania de Deus sobre as missões, com relação ao fato de que as missões só avançam de acordo com a vontade de Deus. As missões só avançam de acordo com a vontade de Deus. O texto que nós lemos, nós vimos que os missionários aqui citados, eles foram impedidos de irem à Ásia. Sim, às vezes, pode não ser a vontade de Deus que determinado povo receba a sua palavra. O que eles receberam aqui de Deus, no primeiro momento, por duas oportunidades, foi não. Não. Vocês não vão. Não, vocês não vão. E se tem uma coisa que incomoda a todos nós, é receber não. Não é verdade? É horrível quando nós queremos muito alguma coisa, desejamos muito aquilo, e a resposta que nós temos é não. Não. Alguns de nós chegam até a preferir os amigos que falam mais sim do que não para nós. Na verdade, alguns chegam a considerar somente como amigos aqueles que dizem sim, porque aqueles que lhe dizem não, não pode ser meu amigo. Não é assim que muitos de nós raciocinamos? Como se o não sempre fosse uma coisa negativa. Isso é mais forte ainda no contexto da nossa relação com Deus, irmãos. Veja como Deus revelou a sua palavra na antiga aliança, de forma mais específica, a sua lei lá no Sinai. O decálogo, pelo menos 8 mandamentos, estão numa estrutura negativa. Começam com não. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura alguma. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aí o quarto e o quinto não estão na forma negativa, pula para o sexto, e aí vai até o final. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Não, não, não. Isso é didático para nós, meus irmãos. É Deus com sua pedagogia nos ensinando, mostrando que uma vez caídos, uma vez tendo quebrado a sua lei ali no Éden, a sua palavra, nós precisamos muito mais ouvir o seu não do que sim. Através disso ele vai nos moldando. Não é assim que você, se é um pai zeloso, uma mãe zelosa, faz com seus filhos? Ou você dá tudo o que eles pedem? Tudo que meu filho pede eu dou a ele. Eu sempre digo sim, ou na maioria das vezes eu digo sim.
Não, você justamente usa desse artifício, dessa pedagogia para ensinar o seu filho. Deus faz o mesmo conosco, e veja isso acontecendo aqui, Deus dizendo não em 2 momentos ali semelhantes. Agora você pode se perguntar, mas espera aí, eu até entendo o não quando se trata de algo pecaminoso. Não farás isso ou aquilo outro que seja contrário à lei de Deus. Mas e quando nós estamos diante de uma situação que não é algo pecaminoso, é algo que é bom, é algo santo, é algo que está de acordo com a sua palavra, que Deus mesmo ordena em sua palavra. Sabe qual é um dos problemas com relação à falta do entendimento sobre isso? É nós não termos o mínimo de conhecimento acerca da vontade decretiva de Deus e da vontade revelada, normativa do Senhor Deus. Sim, é bem verdade que Deus revelou a sua vontade, a sua palavra está diante de nós, nós sabemos o que Ele quer para nossas vidas, mas nós não conhecemos completamente o seu decreto. Então sim, há coisas que nós não sabemos, que pode ser que Deus tem um propósito diferente para nós naquele contexto, naquela circunstância. Então esse é um primeiro ponto com relação a isso. Uma outra coisa também é que, por mais que seja bom o que eles estão querendo aqui, que é pregar a palavra de Deus, proclamar a sua palavra, isso, de acordo com a soberania de Deus, nem sempre deve acontecer. Paulo tinha muito desejo de pregar a palavra, mas o Senhor não queria que ele pregasse nesses lugares, pelo menos por enquanto. E aí você mais uma vez pergunta, então peraí, como é que pode isso? Deus desejar, Deus querer que o evangelho não seja pregado em algumas regiões? Como um lugar pode ser contemplado com o evangelho e outro não? Como é que isso pode acontecer? Pela própria designação de Deus. Ora, se você é familiarizado com o profeta Isaías, no capítulo 6, naquele momento que ele tem vê o Senhor ali, e no final do capítulo 6 ele é comissionado a pregar a palavra, e você lembra do que o próprio Cristo falou também nos evangelhos, você sabe que o Senhor, por vezes, falou de uma maneira que o povo não compreendesse propositalmente para que eles não crescem. Então há circunstâncias onde a própria palavra é pregada, mas o próprio Deus não abre o entendimento, pelo contrário, Ele fecha o entendimento, mesmo com a proclamação da palavra. E nesse caso aqui, não deveriam nem ir pregar a palavra. Sim, Deus soberanamente, Ele faz isso. E aí alguns raciocinam da seguinte maneira, então se há alguns lugares, há algumas regiões da terra que nunca ouviram falar da palavra de Deus, há algumas aldeias, há alguns esquimós, se eles nunca ouviram falar da palavra de Deus, portanto, eles já são salvos, não é assim? Eles não tiveram oportunidade, eles são inocentes, eles não podem ser culpados diante do Senhor, porque eles não tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho. Falso, completamente falso. À luz do Salmo 19, à luz de Romanos capítulo 1 e de tantos outros textos, nós temos a seguinte verdade, de que através da revelação geral, de toda a criação de Deus, eles estão indesculpáveis diante do Senhor. Não é necessário que o evangelho seja pregado a eles neguem o evangelho e agora sim serão condenados. Não é necessário que isso aconteça. Mesmo que o evangelho nunca seja pregado a eles já estão condenados, se não se arrependerem e crerem no Senhor Jesus Cristo, não se arrependerem dos seus pecados, não crerem no Senhor, eles já estão condenados. A própria revelação geral dá testemunho disso, para eles, de que há um Deus, e eles negam isso, eles negam. Aí talvez você fale, isso é injusto. Se esse é o seu pensamento nessa manhã, se arrependa, porque isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia. Não é injusto. Porque a abordagem de quem pensa assim está equivocada. Você acha que alguém merece ouvir a palavra de Deus, porque é essa a perspectiva de quem fala isso. Ele não ouviu a palavra, não teve chance. Ninguém merece ouvir a pregação do evangelho. Ninguém, meus irmãos. Deus não tem a obrigação de mandar missionário para lugar nenhum.
Quando Deus manda missionários, quando Deus manda pregadores para proclamar a sua palavra, Ele está sendo gracioso. É misericórdia dEle. Não há obrigação da parte do Senhor. Na verdade, a negação da palavra, Ele não querer que essa palavra seja pregada àqueles povos, já é mais um sinal do seu juízo sobre eles. E esse é o pior juízo que alguém pode receber, que alguém individualmente, que um povo, uma nação pode receber. A saber, a ausência da pregação da palavra de Deus é o pior juízo nessa terra. O pior. Nenhum juízo é maior do que esse nessa terra. A ausência da pregação do evangelho na vida de alguém. Esta é uma grande desgraça para uma nação. Lá em Ezequiel capítulo 3, dos versículos 24 a 26, nós temos ali o profeta num contexto onde ele foi impedido, a sua profecia foi impedida, Ezequiel 3, 24 a 26, porque Israel se tornou casa rebelde. Israel se tornou casa rebelde e isso fez com que a profecia do profeta fosse impedida pelo próprio Deus. Nós temos exemplos em nossos dias, ao longo da história também, de vários países onde a grande maioria da sua população é ímpia. Seja por uma imposição do Estado, os islâmicos, por exemplo, ou uma cultura pecaminosa. Não sabemos o meio que Deus utilizou aqui, meus irmãos, no contexto da perícope, para impedir Paulo de pregar. Não é dito para nós o que foi que Deus usou para impedi-lo. Sabemos aqui pela sua providência, isso aconteceu. Seja por um problema climático, seja por uma doença, alguma coisa impediu que aquela comitiva fosse para aqueles lugares, para aquela região. Semelhantemente, Deus continua fazendo isso, impedindo que a palavra seja pregada em alguns lugares, pelo menos por algum tempo. E dentre os propósitos é exercer juízo sobre aquele povo. Agora compare isso com o nosso país. Nós temos um país onde, teoricamente, nós temos aqui, teoricamente ou não, na verdade na prática, e eu digo isso em algum sentido, porque depois eu tenho que falar em outro sentido, nós temos nenhum impedimento para pregar a palavra. Tanto é que aqui, todo domingo, pela manhã e pela tarde, e outros momentos que a igreja quiser se reunir, nós temos essa liberdade de culto. Não há nenhum tipo de impedimento, pelo menos por enquanto, para nos reunirmos, adorarmos a Deus e a sua palavra ser pregada. Mas isso não significa dizer, e aqui entra o outro sentido, em que em todo o território nacional, nós temos pregações fiéis da palavra de Deus. Deixa-me ser mais claro. Mesmo num país como o Brasil, onde não há um impedimento formal do próprio Estado, impedindo ali a proclamação da palavra, nós temos a palavra sendo impedida de ser pregada pelo próprio Deus em alguns lugares. Ou você acha que as seitas, as falsas igrejas, que até pegam as suas Bíblias ali, abrem no púlpito, leem a Bíblia, mas não sai nada de pregação do Evangelho? Ou você não acha que isso é uma forma de impedimento de Deus, de juízo de Deus sobre aquele povo? Agora, se você acha a situação do Brasil ruim, o Brasil já é um país complicado, cheio de problemas, imagina se Deus cerrar a boca dos seus profetas. Imagina se Deus acabasse com a pregação fiel no Brasil completamente. Não fosse só em alguns lugares, não fosse só em algumas igrejas, mas isso acontecesse completamente. Aí você ia ver o que é uma crise de verdade numa nação. Incomparável com tudo que nós vimos antes e temos visto em nossos dias. Além de tudo isso, nós temos visto aqui nesse perícope que a vontade de Deus, ou melhor, as missões têm que estar de acordo com a vontade de Deus, e é o próprio Deus quem direciona, e essa direção é fundamental para que o trabalho prospere. A insistência deles aqui, porque você vê, eles tentam ir para um lugar, não conseguem, tentam de novo, não conseguem, aguardam, e depois disso, depois dessas duas negativas, eles têm uma direção do Senhor para eles avançarem. Eles não desistiram completamente, eles desistiram de teimar com Deus naquela circunstância, de ir para aquele lugar, mas eles não desistiram da obra missionária, isso que eu quero dizer. Eles perseveraram, eles ali se mantiveram firmes no propósito de continuar proclamando a sua palavra. Sim, meus irmãos, porque
não significa dizer porque o Senhor Deus disse não 1, 2 e até 10 vezes, que em algum momento Ele não poderá dizer um sim. Quanto mais quando se trata do avanço da sua igreja, o avanço do seu reino sobre as nações. É claro, e isso aconteceu. Nós vimos no final do texto aqui que eles recebem essa resposta positiva e são agora direcionados para onde Deus queria que eles fossem. Eles foram direcionados por uma maneira extraordinária. Aqui, provavelmente um anjo apareceu para eles e os direcionou para a Macedônia. Mas eu quero salientar mais uma coisa antes de passar para o próximo ponto, próxima verdade. Você percebe que nesse texto, nós temos o Senhor impedindo 2 vezes eles avançarem, e depois, como eu falei, dando direção para eles avançarem. E que foi importante eles esperarem e perseverarem, aguardando a direção de Deus. Tudo isso é verdade. Mas uma outra verdade dentro desse contexto que eu quero salientar é que há situações onde, como aconteceu aqui, Deus disse o não, e não adianta insistir, como eles realmente pararam de insistir. Lamentavelmente, há igrejas que mesmo o Senhor Deus já dando o seu não entendem isso. Não entendem isso. Mesmo o Senhor mostrando pela sua providência que não é da vontade dEle que a plantação de uma igreja, por exemplo, se perdure ali, ainda há uma tentativa de continuar aquele trabalho. Uma igreja que planta uma congregação, e a congregação ali sempre dando problemas, trabalhos, e nunca aquilo desenvolvendo. Sempre de mal a pior. Nunca o trabalho prospera. Nunca nós vemos a bênção do Senhor Deus sobre aquele lugar. Ou quando vemos algo muito pequeno ainda, comparado aos problemas que têm sido enfrentados. E Deus falando pela providência por várias vezes, é hora de fechar. Sim, entenda isso, isso pode acontecer. Uma congregação pode ser aberta e Deus fechá-la. Não ser da sua vontade que aquele trabalho continue. E o que nós temos quando isso acontece? Essa insistência é aquele ditado, murro em ponta de faca. Tenta, 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 mas nunca dá continuidade. Nunca. É necessário que nós busquemos a direção do Senhor Deus. E em alguns momentos isso vai envolver desistir daquele lugar para avançar para outro. Quarta verdade. A soberania divina não anula a responsabilidade do planejamento missionário. A soberania divina não anula a responsabilidade do planejamento missionário. Observe o que o texto diz. Nós vemos aqui que eles percorreram a região frígio-gálata para pregar a palavra na Ásia. Não conseguiram. Então passaram por Mísia e tentaram ir para Bitínia. Não conseguiram. Então depois contornaram Mísia e desceram a Troade. Esse processo narrado por Lucas aqui mostra que o apóstolo Paulo e aqueles homens tinham um planejamento. Eles não saíram para anunciar a palavra de uma maneira atabalhoada, sem se preparar, sem se organizar, sem traçar ali toda uma estratégia para colocá-la em prática. Essa rota aqui narrada por Lucas evidencia essa verdade. No próprio Antigo Testamento, irmãos, nós temos ali em Deuteronômio capítulo 20, algo que é bastante didático para nós em vários assuntos, mas também com relação a missões. A gente pode tirar uma aplicação disso. Seria o seguinte, lá em Deuteronômio 20, nós temos o Senhor dando estratégias de guerra, orientações de guerra para o seu povo. Deus faz isso no Antigo Testamento, Ele dá essas orientações de guerra. Por quê? Porque nenhum povo vai guerrear, nenhum povo vai para a batalha sem se preparar, sem montar as suas estratégias. E o próprio Deus entregou as estratégias para o seu povo no Antigo Testamento.
O Senhor Jesus também, ele fala sobre isso lá em Lucas capítulo 14, versículo 28 a 32. Que nenhum rei sai para uma guerra sem antes se preparar. É necessário que haja isso. E nós sabemos que uma das ilustrações mais recorrentes que a Bíblia utiliza para a vida cristã é a ilustração da guerra. Isso também envolve o contexto das missões, do avanço do Evangelho. Estamos numa batalha constante, meus irmãos, contra o reino das trevas e seus agentes, começando pelo seu líder, Satanás. Eles são hábeis estrategistas. Por isso, é preciso que a igreja, especialmente os ministros, se preparem e tenham sabedoria na execução de seus planos. É necessário que eles sentem, pensem, orem, planejem para depois executar. Ao mesmo tempo que é necessário estar preparado para o fato de que Deus pode sim frustrar os planos como Ele fez aqui. Agora, não é porque Deus é soberano e Ele pode frustrar um plano como Ele fez, que isso impede, isso anula, inibe o povo, e começando pela liderança, de se planejar. E sabe uma maneira básica, primordial, de se planejar para as missões, para o avanço do Evangelho, para a plantação de novas igrejas, para o envio de ministros? Uma maneira básica, oração. Oração, orando por isso, como Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 9, nós lemos aqui. É interessante que algumas pessoas que de forma ignorante, por não conhecerem nossos documentos, o símbolo de fé de Westminster, afirmam que você não encontra nada nos padrões de Westminster relacionado às missões. Você não tem ali, eu não consigo encontrar. O documento é pobre quanto a isso. E aí a pessoa não conhece que, além da confissão de fé, que claro, está ali também incluso algo relacionado a missões, mas além da confissão de fé, nós temos os catecismos, nós temos o diretório de culto, nós temos outros documentos. E no diretório de culto de Westminster, nós temos uma fala ali, uma orientação para os pastores realizarem esse tipo de oração. Escute, o diretório de culto de Westminster é acerca da oração que o ministro deve fazer antes de pregar o seu sermão. Uma das coisas pelas quais ele deve orar, ou melhor, dentre as quais ele deve orar. Orar pela propagação do Evangelho e reino de Cristo a todas as nações, pela conversão dos judeus, a plenitude dos gentios, a queda do anticristo e o apressar da segunda vinda de nosso Senhor, pelo livramento das igrejas sofredoras em outros países, da tirania da facção. E aí eles continuam aqui dando várias orientações, para que o ministro, no contexto do culto solene, ele sempre esteja elevando a Deus orações para o avanço missionário. O Catecismo Maior, na sua pergunta 191, quando comenta ali a expressão da oração do Senhor, venha o teu reino, também envolve aspectos missionários. Tudo isso, meus irmãos, escrito, produzido pelos puritanos que nós citamos aqui em nossa introdução. Eles eram muito preocupados, sim, com missões e tinham essa perspectiva da soberania divina guiando tudo. Como não poderíamos ter alguma menção disso em nossos documentos? É por ignorância. Além disso, a própria prática de nós cantarmos os salmos no culto solene e no culto doméstico. Quando você canta os salmos, você sabe disso. Há quanto tempo nós temos cantado os salmos aqui? Já há alguns anos. E nós vemos o quanto os salmos mencionam o governo soberano de Deus sobre todas as nações da terra. E que as nações, elas conhecerão o Senhor. Quando você canta os salmos, você começa a ter uma percepção não apenas local do Evangelho, mas global. De que Deus governa a história, governa o mundo e que o seu Evangelho vai chegar até os confins da terra. Você faz isso cantando os salmos, com esse entendimento. Meus irmãos, mas quantas igrejas não são plantadas sem critério algum, sem planejamento, sem nem mesmo fazer o que eu acabei de falar aqui, o básico, orar. Sem planejamento, sem preparo, sem estratégias. Por favor, não entenda mal isso. Isso não significa legitimar todo tipo de estratégia. Há muitos que, sob o argumento de ganhar almas para o reino de Deus, usam dos variados subterfúgios para fundamentar práticas não bíblicas de evangelização, sob o pretexto de contextualizar a mensagem. Eu tenho que contextualizar a mensagem.
Seja na minha evangelização, seja aquele missionário lá que é enviado para um outro país, ele precisa contextualizar ali, adaptar a mensagem. Um exemplo disso é o que muitos missionários fazem quando chegam em determinadas localidades. Eles adaptam a liturgia do culto conforme a cultura do local, visando atrair a atenção daquele povo. Isso pode ser visto na música, nos sacramentos que são modificados, é tirado o pão, é tirado o vinho, colocado outra coisa no lugar para ali fazer uma referência à cultura do local, ou qualquer outra parte da adoração é modificada sob o pretexto de contextualizar para ganhar. No entanto, nesse caso, não se trata de uma estratégia legítima, uma vez que claramente quebra o segundo mandamento da lei de Deus. Não é isso que eu estou falando sobre planejamento, sobre estratégias. Em contrapartida, há igrejas que não possuem o devido cuidado na hora de plantar outra igreja. Não se empenham em conhecer minimamente o local onde a plantação ocorrerá. É sua responsabilidade enquanto igreja, principalmente dos oficiais, apoiar a plantação da congregação da sua igreja, caso ela possua. E nós temos. E nós temos uma congregação. E eu pergunto a você, quantas vezes você demonstrou preocupação pela congregação da sua igreja? A Betel tem uma congregação lá no bairro Conjunto Palmeiras, há anos. Quantas vezes você visitou essa congregação, enquanto membro dessa igreja? Quantas vezes você se importou em conhecer os irmãos que lá estão? Quantas vezes você tentou falar com eles e manter algum contato, uma comunhão ali? Eles são membros dessa igreja. Eles estão lá, mas são membros dessa igreja. São seus irmãos em Cristo. Que preocupação você demonstrou com eles ou tem demonstrado com eles? Que preocupação? Em ajudar de alguma forma, nem que seja orando. Se colocar à disposição para poder ajudar nessa plantação. E aí, tem pessoas que dizem assim, eu tenho uma vontade de pregar o evangelho lá na África. Você não vai nem no Conjunto Palmeiras. Você não tem coragem nem de encarar o Conjunto Palmeiras, é tão perigoso. Você pode morrer do caminho para cá. Você pode morrer no caminho para cá, no caminho para o trabalho. Não, isso não é uma apologia à indolência, à falta de cuidado com você e com sua família. É claro que você tem que preservar a sua vida, mas isso não é justificativa. Não dessa forma. Não dessa forma. Há muitas maneiras de apoiar a plantação de uma congregação. Você tem feito isso? Em alguns casos de plantações de igrejas, e aqui falo em termos gerais, os recursos básicos não são fornecidos. Daí a comum ocorrência de se recorrer às entidades para-eclesiásticas, para poder buscar a subsistência do ministro. Quantos obreiros não temos passando necessidade em nossos campos? Em outros casos, não há uma preocupação em enviar alguém verdadeiramente preparado para dirigir o trabalho. Quantos maus obreiros temos em nossos campos? Tudo isso, irmãos, são maneiras de agir sem considerar a soberania de Deus sobre as missões, sobre a evangelização, sobre o avanço do reino dele. Quinto e último lugar. Deus é soberano sobre as missões. E isso é visto no fato de que não há missões sem o anúncio do Evangelho. Não há missões sem o anúncio do Evangelho. Versículo 10 diz, Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo ouve um anjo falando como se fosse um homem macedônio dizendo, ajuda-nos. A ideia é de socorro, socorre-nos. Socorre-nos! Há um conteúdo a ser pregado, meus irmãos, nas missões, na evangelização, aqui fazendo uma leve, uma importante distinção. Evangelização mais no sentido pessoal, que qualquer um faz, e missões no sentido, como eu já expliquei no começo, quanto aos ministros que Deus envia para pregar a palavra de forma mais específica, até para outros países, outras culturas. Há um conteúdo a ser pregado, e não é qualquer coisa, é a pregação da palavra, é a pregação do Evangelho. Foi isso que eles foram impedidos, no primeiro momento, de pregar a palavra. E depois foram enviados para anunciar o Evangelho. E o que fazer quando alguém não tem o Evangelho? Qual é a
Como é que eu presto socorro a alguém que não tem o evangelho? Com certeza, primariamente, socorrer o pecador não envolve ações sociais. E aqui nós não estamos negando o fato de que cuidar do pobre, do necessitado, é algo que a Bíblia ordena. Estou falando de um cuidado primário, como a teologia da missão integral faz, de colocar uma ênfase demasiada no cuidado social. Eu me lembro que uma vez assistindo um vídeo de 2 hereges, um chamado Carlos Queiroz e o outro Ariovaldo Ramos, e os dois estavam conversando, e aí, pelo que eu me lembro, o Carlos Queiroz o Ariovaldo Ramos estava veio visitar o Carlos Queiroz aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, e aí, quando foi domingo pela manhã, o Carlos Queiroz chama o Ariovaldo Ramos para poder ir à igreja. Venha comigo, vamos à igreja. Ele achou estranho, né? A igreja, domingo de manhã, porque é estranho para o herege mesmo. E aí, quando foi, ele o conduziu até uma obra social que ele prestava, dando alimento aos pobres, a crianças necessitadas, alguma coisa assim. Aí o Ariovaldo Ramos vai e faz o seguinte comentário: foi aí quando eu percebi que há muito tempo eu não ia à igreja. Eles definem evangelho, fazer a obra de Deus, pelo cuidado social, com a sua ideologia esquerdista, que domina a sua teologia. Não, socorrer o necessitado, o pecador, primariamente é anunciar o evangelho. Lembre-se de Marta e Maria, antes do serviço, de se gastar no serviço ao Senhor, nos afazeres ali domésticos, o Senhor requer adoração a Ele. A adoração a Ele. A verdadeira liberdade de pregação ocorre quando a verdade é pregada. A verdadeira liberdade de pregação ocorre quando a verdade é pregada. E vocês aqui nessa igreja possuem o privilégio de estarem num local onde a palavra é pregada. Domingo após domingo, o evangelho é anunciado nessa igreja. Cristo é oferecido a você todo domingo. Todo domingo. Se você não se arrependeu dos seus pecados ainda e não confessou como Senhor e Salvador, hoje é o dia, agora, para você crer nele. E se você já crê nele, já o tem como seu Senhor e Salvador, que a tua fé seja edificada a cada domingo pela pregação do Evangelho. Nós não ouvimos o Evangelho, meus irmãos, somente no momento em que nós, no primeiro momento das nossas vidas, que a gente precisa crer e se arrepender. Não, nós devemos continuar ouvindo o Evangelho durante toda a nossa caminhada cristã. Sempre ouvindo o Evangelho de Cristo. O socorro está aí. Aí na narrativa, Lucas mostra que ele se inclui no corpo da história. Veja que ele diz: procuramos partir, sempre falando na terceira pessoa, ali colocando como de fora da história, mas ele se inclui depois, procuramos partir. Lucas também estava nessa comitiva, com Paulo e outros ali, para pregar a palavra de Deus. E eles, a palavra é essa, imediatamente obedeceram à ordem de Deus, à sua direção, para irem à Macedônia. E assim cumpriram a vontade do Senhor. Mas eu quero concluir falando para vocês qual é o fim último das missões, da evangelização, da plantação de igrejas, do envio de pastores. O fim último do reino de Deus avançando é a glória do nosso Deus. É para que Deus seja glorificado que as missões existem. Joel Bick comenta assim: a grande comissão é uma expressão adicional do grande mandamento, pois missões precisam ser impulsionadas pelo amor a Deus e pelo anseio de que seu nome seja glorificado por todas as nações da terra. Experimentar a glória transbordante de Deus leva o coração da pessoa a transbordar de orações por outros. David Brainerd, missionário entre índios norte-americanos, escreveu em seu diário: vi que somente Deus satisfaz a alma e realmente encontrei satisfação nele. Minha alma foi muito enriquecida com a agradável intercessão por meus parceiros em todo lugar e, em particular, por muitos amigos cristãos em terras distantes.
Bick continua comentando, ele diz: Breiner sofreu depressão e muitas privações em seu trabalho. Morreu aos 20 e tantos anos, depois de uma longa luta contra a tuberculose. Em meio a toda essa dificuldade, seu amor pela glória de Deus o sustentou em seu esforço missionário. Mais uma vez ele cita Breiner, que diz: senti minha alma exultar com o fato de que Deus é imutavelmente feliz e glorioso e será glorificado, não importando o que aconteça com suas criaturas. Esse desejo de ver a glória de Deus em todas as nações também incitou William Carey a esperar receber grandes coisas de Deus e procurar fazer grandes coisas para Deus. Dessa maneira, a chama crescente da oração em favor de missões mundiais irrompe de carvões abrasados em um coração apaixonado por Deus. A essência de toda verdadeira oração missionária se encontra nas palavras de Cristo: santificado seja o teu nome. Mas eu concedo a John Piper as últimas palavras, assim como nós iniciamos com a sua citação. Eu quero encerrar com ele falando mais uma vez, quanto ao propósito das missões. Essas missões que são governadas pelo Deus soberano. Piper diz: as missões não são o alvo fundamental da igreja. A adoração é. As missões existem porque não há adoração. A adoração é fundamental, não as missões, porque Deus é essencial, não o homem. Quando esta era se encerrar e os incontáveis milhões de redimidos estiverem perante o trono de Deus, não haverá mais missões. Elas são sempre uma necessidade temporária. A adoração, porém, permanece para sempre. A adoração é, portanto, o combustível e a meta das missões. É a meta das missões porque nelas simplesmente procuramos levar as nações ao júbilo inflamado da glória de Deus. O alvo das missões é a alegria dos povos na grandiosidade de Deus. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes. Mas a adoração é também o combustível das missões. A paixão por Deus em adoração precede o oferecimento de Deus por meio da pregação. Você não pode recomendar o que não aprecia. Os missionários jamais exclamarão: alegrem-se os povos, se não puderem dizer de coração: eu me alegrarei no Senhor, alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, cantarei louvores. As missões começam e terminam com a adoração. Esse é o fim último, é que Deus seja adorado, glorificado por todos os seus eleitos, de todos os povos que serão reunidos para lhe prestar culto. As missões não são o fim último, são um instrumento de Deus para conduzir os seus eleitos ao seu rebanho, ao seu aprisco, e ali adorarem ao Deus eterno. Como tem sido o seu envolvimento com missões, crente? Você pelo menos ora por isso? Contribui de alguma forma? Até mesmo pensando no contexto de evangelização? Nem pensando em missões transculturais, aqui mesmo. Queremos igrejas saudáveis, com bons pregadores, que sejam fiéis à palavra de Deus, mas estamos muitas vezes muito pouco dispostos a trabalharmos por isso efetivamente. Que Deus nos ajude. Que o Senhor Deus preserve esta igreja, a Igreja Presbiteriana Betel, primeiro como uma igreja fiel no seu púlpito, no culto, seus oficiais, seus membros, as famílias da igreja, servindo ao Senhor. E dentre esse serviço, a Betel possa ser um polo missionário, de envio de outros ministros autorizados e capacitados por Deus para proclamarem as boas novas do Evangelho. E aí sim, através disso, o Deus Trino, a Santíssima Trindade, ser adorada por todas as gentes. Alegre-se os povos, alegre-se ao crente, porque você já foi alcançado por Cristo Jesus. Que Deus os abençoe, em o nome do Senhor Deus, nome da Santíssima Trindade. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela pregação da palavra, por ouvirmos de maneira aqui enfática o que o Senhor Deus tem a nos dizer sobre esse assunto tão importante. Que nós venhamos a ter cada vez mais consciência, zelo, apreço verdadeiro
pelas missões, pelo avanço missionário da tua igreja. Que zelemos primeiramente pela nossa igreja local, também pelas congregações, a congregação que já está plantada, congregações que virão, mas também pensemos, ó Deus, de maneira global, em outros povos, alguns onde já tem ali missionários que estão lutando diariamente para sobreviver, e em outros lugares que ainda nem foi penetrado, que o Senhor Deus venha abrir as portas, de acordo com o teu tempo, de acordo com a tua vontade, os eleitos que ali porventura estiverem venham a ser salvos pelo Senhor. Ó Deus, e que nós entendamos que tudo aponta, tudo concorre para o fim último, que é dar toda a glória a Ti, seja a salvação dos eleitos, seja a condenação dos réprobos. Oramos confiando e descansando em Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém.